Alô, você já me conhece, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. A Carla, lá do Rio de Janeiro, pede para falar sobre Oiaí Baulé. Vou falar, Carla, mas antes disso, era para ter respondido Dia de Finados, né? Falar sobre Oiaí Baulé, né? Mas, como eu respeito, deixei passar uns dias para falar sobre isso. Vamos lá, Carla. Em vez de eu falar sobre o Oiaí Baulé, né, que lá no Rio chamam de o Iansã do Balé, dizem que existe que veste até Iansã de bailarina, essas maluquices. Vamos falar de coisa séria, né, Carla? Seguinte, vamos lá. O Itan é mais ou menos assim. Entardecer no reino de Oió. Iansã, muito feliz, pois havia falado com Orumilá, o deus que detém a adivinhação, que detém Ifá, e ele disse a ela que finalmente ela estava grávida e daria ao seu marido, o rei Xangô, o sucessor dele no reino de Oió. Orumilá alertou, no entanto, Iansã que deveria fazer o sacrifício, o ebó, né? Ebó é sacrifício, né? De abster-se de comer abóboras durante todo o ciclo gestativo, para que não houvesse nenhum tipo de problema quanto ao sucessor do rei Xangô. Iansã, a princípio, acatou, mas completando quase 9 meses de gestação, ela não aguentou de tanto desejo e acabou comendo abóboras. Notou que nesse dia o feto, o bebê, parou de se mexer, mas, mesmo apreensiva, deixou correr. Mais próximo ao parto, consultou novamente Orumilá, que disse a ela que o bebê, o feto, havia falecido, pelo fato dela não ter cumprido o ritual, o ebó, o sacrifício de não comer abóboras. Iansã disse a Orumilá, e agora, o que eu faço? Orumilá disse a ela que contasse a verdade ao rei. Iansã disse que não, que queria que o sucessor nascesse, e perguntou a Orumilá o que fazer. Orumilá se recusou, mas ela, sendo a rainha, uma das rainhas de Oió, ele teve que obedecer. E disse a ela: sopre na criança a vida. Mas minha rainha irá pagar um preço por isso. Iansã não deu importância. Teve o parto e o bebê foi natimorto, obviamente, como Orumilá havia visto através do oráculo, através de Ifá, e ela soprou a vida, sendo ela a deusa dos ventos, soprou a vida no bebê. Xangô, com muita curiosidade, querendo conhecer o descendente, Iansã habilmente disse a ele que ele não poderia ver o filho, pois Orumilá, é mentira, né? Mas que Orumilá havia proibido. Ele só poderia ver o filho quando mesmo completasse 12 anos de idade. Xangô, mesmo irritado, resolveu acatar a premonição de Orumilá. Bom, o tempo ia passando e o bebê estava morto, mas nele havia sido soprado pela mãe, por Oiá, por Iansã, a vida. E ela costumava oferecer a seu filho tudo o que o rei Xangô tinha. Afinal, ele era o sucessor, mesmo morto. Servia a ele o amalá, servia a acarajé, né? Todas as comidas que Xangô apreciava eram oferecidas, né, ao seu filho, Alapalá. Muito bem. Quando ele ia completar 12 anos, Xangô mandou fazer um grande xirê, uma grande festa, e chamou a todos, inclusive seu pai, Babá Funfum Oxalá, que disse que só iria se todos estivessem vestidos de branco,
pois ele não gosta das cores, não aprecia, ele aprecia mais o branco, pois ele é a luz. Xangô determinou que todos os convidados à festa deveriam estar vestidos de branco, inclusive ele e Yansan. Quanto mais próximo chegava o Exirê, mais tensa ficava Yansan. A mesma arrumou seu filho, Alapalá, né? Fez uma roupa muito bonita, um alabá, derreteu com as mãos um pouco de areia e colocou nessa roupa alguns espelhos de areia. Estava muito bonito o filho de Yansan, Alapalá. Começou o xirê, muitas comidas, né? Tudo de bom, todos os orixás vestidos de branco em respeito ao Oxalá, inclusive Xangô. E chega o momento de apresentar o filho de Yansan, o sucessor do rei, o seu herdeiro. Yansan chega no meio da festa, trazendo seu filho coberto por aquela roupa linda, mas que não lhe aparecia nenhuma parte do corpo. Era um alabá. Xangô determina a ela que deve mostrar o rosto de seu filho. Yansan, muito tensa, levantou o alabá e ali dentro, Alapalá, que estava morto há 12 anos atrás, só estava o esqueleto dele, mas ele estava com o sopro da vida. Aquilo trouxe o terror, o susto, né? Todas as orixás femininas, as Iabás, Oxum, Iemanjá, Nanã, Euá, todas elas, né, desesperadas de ver aquela cena, até mesmo Oxalá. E Xangô, extremamente irritado com Yansan, pela ousadia de ter mostrado a todos os outros orixás um esqueleto vestido com roupas parecidas com a sua. Naquela época, o ser humano ainda não existia na Terra. Eram só os homens de Neandertal, que Oxalá ainda não tinha modificado o gene deles, e eles ainda não eram humanos, mas eram só os orixás. E todos os orixás puderam ver aquela caveira se apresentando como Babá Alapalá, filho de Xangô, filho de Aganju. A cólera de Xangô era vista por todos os outros orixás. E Oxalá disse: acalma-te, já está feito. Mesmo Oxalá pedindo calma, Xangô ergueu o seu oxê, o seu machado, e disparou um raio certeiro naquela caveira, naquele esqueleto, em Babá Alapalá. Yansan, ao lado de Babá Alapalá, tentou desviar o raio com sua espada, detendo ela o mesmo poder de Xangô no que diz respeito aos temporais. Mas Xangô estava com muita cólera, e o raio que Xangô disparou contra eles foi tão forte que a espada de Yansan derreteu e lentamente foi se transformando em uma foice. Yansan conseguiu desviar o raio dela, mas Babá Alapalá não teve tanta sorte e foi desintegrado pelo raio de Xangô. Em estado de choque, Yansan abaixou-se no chão e pegou aquelas vestes, o alabá de seu filho, Alapalá. E nele só tinham pedaços de panos retorcidos. Mesmo assim, Yansan pegou um atori e amarrou na ponta do atori aqueles pedaços das roupas que outrora eram do filho. Envergonhada, Yansan decidiu se retirar de Oió, sendo que nenhum orixá sequer dirigiu a palavra ou um olhar para ela. Somente Omulu, que vestia também o branco em respeito ao Oxalá. E naquele momento ele era chamado de Jagum, o guerreiro branco. Foi o único que acompanhou, e até hoje é o único que acompanha Yansan vestida de branco. Antes, Yansan era guerreira, intempestiva, geniosa, mas agora, vestida de branco e ostentando uma foice na mão direita, e o alabá de Egungun, seu filho, na mão esquerda, ela agora está calma, tranquila, imponente, e caminha na savana africana na noite de luar,
acompanhada do guerreiro branco Jagum, com muita paz e muita imponência. Eles estão indo de volta para Abelcutá, local onde Yansan é rainha. Durante o caminho, às vezes, para suprir a saudade que sentia de Baba Alapalá, seu filho desintegrado pelo raio de Xangô, Oiá colocava o Alabá no chão, os restos das vestes de Alapalá, e batia com folhas de atoria ao redor daqueles pedaços, aqueles retalhos no chão. Imediatamente, o espírito de Alapalá preenchia aqueles retalhos e se erguia do fundo da terra, reino do Obaloaê, reino de Jagum, para reverenciar sua mãe. Ela agora é chamada Oiá-Ibaolé, a Yansan que se prostrou aos pés da morte e resgatou do Alabá, seu filho. Oiá-Ibaolé é diferente das outras Oiá, viu, Carla? Ela é o vento frio, é o último suspiro do ser humano. Diferente de Onira, ou Onirá, como dizem na Bahia, que é o primeiro suspiro do ser humano, quando o ar entra nos pulmões do bebê queimando, que o neném começa a chorar, tá? É Onira que faz isso. E Oiá-Ibaolé é o último suspiro do ser humano. Ela é calma, ela é tranquila. Só pode haver uma em cada casa de candomblé. Aliás, uma é o suficiente, porque quando se juntam duas Oiá-Ibaolé, geralmente alguém na casa vai embora e não é nenhuma das duas filhas, ok? Carla, isso aí é o Itan que fala em Oiá-Ibaolé, nas casas mais ortodoxas de Salvador, né? E de Baba Alapalá, o filho de Xangô. Xangô não tem medo de Egum. Xangô desintegra Egum. Onde tem Xangô não tem Egum. E onde tem Egum, não tem Xangô. Eros, Thanatos, vida e morte se antagonizando. Xangô, ele é a vida, ele só é a vida. Tanto que quando os filhos de Xangô estão prestes a fazer passagem, o orixá, infelizmente, os abandona por não aceitar a partida do filho. Ele só é filho de seres vivos. Ele só é pai dos seres vivos, perdão. Ok? E Baba Alapalá, o Egum de Xangô, né? Ele vem à Terra, sim, quando se joga o alabá que Yansan fez no chão, se bate o atori e se canta, né? Isso aí, né, lá em Itaparica, no Ilhéu-Baolá, etc, etc, né? Mas não tem ninguém dentro, não, ok? É realmente, tá? São os segredos do culto do candomblé. Ok, Carla? Tire suas próprias conclusões. Obrigado por você ter feito a pergunta. Não estou respondendo mais perguntas, só no que vem. Estou abarrotado de perguntas para responder. Se gostou, dá um clique aqui embaixo, dá um ok, valeu. Se não gostou, não tem problema não. Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Valeu!